Pois todo mundo deve ter percebido já, e se não percebeu porque não está vivendo neste mundo, que os tempos mudaram. Muita coisa mudou. Inclusive o nosso tempo de vida. A expectativa de vida das pessoas está sendo bem superior ao que era 50, 60 anos atrás. Há 40, 50, 60 anos atrás, era comum pessoas morrerem com 38, 40, 45 anos, 50 anos, porque até nem sabiam que eram diabéticas, que eram hipertensas, etc. Uma série de doenças que hoje já não se morre mais por elas, matavam pessoas precocemente. Para os padrões atuais era precoce. Naquela época não era tanto assim. Pois nada mudou em termos de legislação previdenciária sem ser aquela que o Fernando Henrique Cardoso fez lá no governo dele, que foi a aplicação do fator previdenciário, a fixação de idade a 53 anos para se aposentar, para homens, aquela coisa toda. Agora estão querendo derrubar isso aí, acabar com o fator previdenciário. Parece que as pessoas não estão percebendo que vão acabar com a previdência social. Não tem como sobreviver um sistema previdenciário como o brasileiro. E eu escrevi isso há mais de 20 anos lá na minha coluna do semanário. Que o sistema previdenciário, do jeito que estava sendo concebido, estava sendo tratado, ele não tinha futuro. Tem gente que está entrando no mercado de trabalho agora que pode botar o cavalinho na chuva, meu querido. Não vai te aposentar pelo sistema previdenciário atual, sem dúvida nenhuma. Vocês querem ver quantas mulheres hoje, jovens, 30, 40 anos, casam com homens de 60, 65, 70, que estão aposentados. Aí o sujeito, a tendência lógica da vida, ele morre antes. Aí ela começa com 40 anos, 38, 35, receber a pensão. Aí ela vive mais 30, 40 anos recebendo a pensão. Estão entendendo? Isso está acontecendo muito frequentemente. Outra coisa, ainda tem filhas solteiras. Aquele tempo que tinha aposentadoria, pensão das filhas solteiras de alguns funcionários públicos. Elas estão com 60 anos de idade, têm 15 filhos, são casadas, mas não são casadas lá no cartório. Se juntaram lá, porque não querem perder a pensão do pai que morreu, ficam recebendo como filhas solteiras. Quer dizer, uma série de deturpações da Previdência Social. Isso que acontece agora no Brasil não acontece em nenhum país do mundo que eu tenha conhecimento, nas pesquisas que eu já fiz. A mulher com 40 anos morre o marido que tem 70 ou 65 e ela continua recebendo a aposentadoria dele. Ela está apta ainda a trabalhar, a ganhar seu sustento. Tem outra coisa que acontece, que a pessoa morre os dois são aposentados, um morre, aí ela passa a receber pensão do outro também. Quer dizer, é umas coisas assim que tem que ser repensadas na Previdência Social. As centrais de trabalhadores estão lutando, brigando contra isso, tem que parar para pensar. Nós não podemos pensar só em nós, temos que pensar nas futuras gerações, nas futuras... Alguma coisa tem que ser feita. Do jeito que está, não dá. Outra coisa, porque o salário mínimo é só R$ 724 por mês. Só que R$ 724 por mês, vezes 15, 20 milhões, dá uma fortuna. Incalculável. E quanta gente está ganhando um salário mínimo por mês e que jamais contribuiu uma merrecazinha. Outros que se aposentaram precocemente por causa do tempo de colônia, aquela coisa toda. Isso tudo tem que ser repensado. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Pois é. Acho que a Previdência Social, nos moldes brasileiros, vai acabar e não vai demorar muito tempo. A menos que nós todos estejamos dispostos a pagar mais impostos para cobrir os rombos da Previdência. E por falar em rombo, ontem à noite me surpreendeu até o Jornal Nacional mostrando que 1% da população mundial detém 90% da riqueza. 85 pessoas detêm a riqueza. Aqui no Brasil, 85% das pessoas detêm 90%. O que é isso? Mas vão dar pau no Bolsa Família. Aquelas pessoas estão vivendo ali mal e parcamente, com uns 40, 70, 80, 104 pila por mês. Olha, meu amigo, ou nós paramos para pensar um pouquinho e vamos deixar a política partidária imunda, suja e rasteira de lado,
olha, não vai ter como nós encararmos um futuro próximo aqui nesse país. É muito pouca gente detendo muita riqueza. Ah, mas eles mereceram? Eu gostaria de pegar o imposto de renda deles e checar tudo isso aí, de onde veio, com as propriedades, etc. Tal, blá, 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 blá. Hã? Seria muito interessante se fosse feito isso. Acho que tem muita gente reclamando do Bolsa Família e não está vendo esse outro tipo de bolsa que existe aí, sotovia ou por baixo dos panos, como minha mãe dizia. Manchete de capa de revista, aliás, um panfleto político partidário de baixíssimo nível, chamado Revista Veja. É manchete de capa, estão ainda enchendo o saco aí por causa dos mensaleiros, mas porra, os caras já foram presos, tchê. Já foram condenados, já foram presos, agora se dediquem um pouco nos outros ladrões que estão soltos nesse país aqui, Carlinhos Cachoeira, Daniel Dantas, Demóstenes Torres, a máfia do trem-salão lá de São Paulo. Ah, mas peraí um pouquinho, eles não são do PT? É por isso? A seletividade, a moral e a honestidade seletiva impera na imprensa em todo o país? Impera nas pessoas também? Se é do meu partido, não tem nenhum problema, só se for do outro lá é que não presta. Ou nós fazemos uma higiene total, ou então assume, olha aqui, ó, eu sou contra o PT, só o PT que não pode roubar, o resto todo mundo pode. Os petralhas não pode, os demos do canalhas fazem tudo que bem entendem. E tem gente que dá bola para uma revista chamada Veja, e inclusive a Rede Globo, que está devendo lá, olha, tem um processo de cobrança tributária, já chega a 1 bilhão. 1 bilhão, e tem gente preocupada com o Bolsa Família. Pois é, mas então, se a gente se informa melhor, com outros meios de comunicação, sem ser os extremistas, fascistas, nazistas que nós temos, olha, de repente o povo começa a fazer movimentos e ter opiniões um pouquinho melhores, um pouquinho mais condizentes com a realidade e com os fatos. Será que não? Eu estou doido para ver quanto tempo vai demorar para o mensalão tucano lá de Minas Gerais, que está parado no Supremo Tribunal Federal, quanto tempo vai demorar para o mosqueteiro da Veja, o senhor Joaquim Barbosa, vai demorar para colocar ele na pauta para votação, para ser discutido, condenarem com o domínio do fato os mesmos caras. Pois é. Quando Demóstenes vai ser julgado? Quando Carlinhos Cachoeira vai ser julgado? Quando vai aplicar a penalidade aplicada já ao Daniel Dantas, que o Gilmar Mendes já deu 2 habeas corpus para eles? Como é que isso vai funcionar? Será porque é que eles não são do PT? Olha aqui, eu quero que o PT se exploda, viu? Não sou petista, eu sou honesto e quero a mesma coisa para todo mundo. Eu acho que a lei tem que ser igual para todos. Não só para o PT, para o PP, que também tem gente do PP presa lá, do PTB, que também tem, do PDT, etc. Não só para ele, do PMDB, claro, o PMDB está em todas, né? Então, por que só para esses? O DEM, Brasília, você lembra do Brasília? Firmado, não precisa domínio do fato, foi firmado o governador lá, a Jaqueline Roriz, aquela coisa, foi firmado, eles pegando dinheiro e o cara denunciando com vídeos, não foi domínio, não precisa ter domínio do fato, entenderam? Então é para essas coisas, a moral seletiva que é nojenta, nauseabunda. Por que uns podem e os outros não? Vamos parar para pensar um pouquinho nisso, tá? Acho que faz bem para nós se nós refletirmos a respeito daquilo que se faz, que se diz e que se ouve. Querem mais uma? Manhattan Connection. Um programa da Rede Globo, através da Globo News. Lucas Mendes comanda o programa e eles pegaram aquele pitbull da Veja, pitbull raivoso, né? Diogo Mainardi, e colocaram dentro do programa. Pois o Diogo Mainardi, que até já tem N processo lá, não sei de que tipo, né? Contra ele, ele foi morar na Itália, saiu do país, ele não escreve mais para a Veja, mas ele está no programa Manhattan Connection. Aí a Luísa Trajano, dona do Magazine Luiza, foi convidada a participar do programa, e o Diogo Mainardi, na sua fúria antipetista, porque é só isso que ele faz, começou porque a crise do varejo, porque ele queria que a Luísa Trajano falasse mal da economia do país. Vale a pena vocês acessarem, quem não assistiu o programa, acessarem a internet, que tem lá, é só acessar
vocês vão encontrar. A resposta que a Luísa Trajano deu para o seu pitbull, Diogo Mainardi, interessantíssimo de ver aquilo. Muito interessante. E ele faz parte de uma turma de pitbulls que a grande imprensa tem a serviço dos donos do Brasil, a serviço de partidos políticos que estão aí tentando fazer com que a opinião publicada faça parte intrínseca da opinião pública. Será que conseguirão? Depois que inventaram uma internet ativa, está bem mais difícil. Acho que está. Fala em internet, tem coisas que eu fico impressionado até. Está todo dia na internet, mas algumas coisas ainda surpreendem. Por exemplo, mensalão de bento. Está circulando na internet, no Facebook, por e-mails, acusações, citando o nome de pessoas, acusações seríssimas, altamente comprometedoras, sem provas, sem nada que tenha consistência, assim, ó, está aqui a prova, como aquele livro lá, A Privataria Tucana, que foi amplamente documentado, está lá as provas contra o Serra, contra a filha dele, do Fernando Henrique, está prova. Por que não fazem o mesmo aí? Quer botar o mensalão de bento, acho que tem isso aí, põe documentos, põe provas ali, assina, reconhece firma. Não pode ser assim as coisas, né? Não pode se jogar moda diabo na internet, esse tipo de coisa. Se você não recebeu, vai encontrar na internet ali o mensalão de bento. Acusações seríssimas contra um monte de gente da administração pública e de políticos, etc. Tal. Acho sério, acho muito grave que isso esteja acontecendo aqui em Bento Gonçalves. Se for verdade, põe documentos, põe provas ali. Aí a imprensa vai dar curso a esse tipo de coisa. Por enquanto, é lamentável. Lamentável mesmo que ainda tenha quem dê curso a isso aí sem nenhuma prova. Pode dar problemas, hein? Pode dar problemas. Quarta-feira, 17h30, o Flamengo lá de São Valentim. Simpático, o Flamengo, sempre disposto, uma equipe de trabalho magnífica, um agente de São Valentim que ele não é distrito São Valentim. Distrito é Tuiuti, mas São Valentim tomou tanta fama em função das pré-temporadas do Grêmio, que já os caras falam em distrito de São Valentim. Isto é mérito deles, do trabalho dessa gente do Flamengo. Parabéns a vocês que continuam fazendo isso aí. Eu me sinto orgulhoso de ter sido o primeiro a fazer isso, ter conseguido abrir isso, fazer com que o Flamengo tivesse essa repercussão até nacional, o Flamengo de São Valentim. Ali, nem é distrito, mas no interior do município, que nem Bento, ter toda aquela estrutura que tem, o Brasil ficou sabendo, quem sabe até muita gente do mundo ficou sabendo. Então vamos prestigiar, quarta-feira, 17h30, o Grêmio joga lá um jogo treino contra o Flamengo, novamente, uma coisa que já faz 8 pré-temporadas, essa é a 9ª, 8 pré-temporadas que vem acontecendo. O Flamengo tem uma receita muito, muito interessante com isso aí, com esse jogo treino. É bom para o Flamengo, é bom para Bento Gonçalves. Prestigiem lá, o Grêmio vai estar jogando um jogo treino quarta-feira, 17h30. Os ingressos já estão à venda. Muito obrigado pela sua atenção, ao telespectador. Eu volto amanhã. Opinião. Oferecimento Ludfor Consultoria em Energia. www.ludfor.com.br